Olá! Neste vídeo falaremos sobre princípios de controle em motores de indução. Nosso grupo é formado por Pedro Menotti e Bruno Hassan, na matéria ES 663, Eletrônica para Automação Industrial. Para começarmos, vamos falar sobre o princípio de funcionamento de um motor de indução trifásico. O motor de indução magnética possui duas partes, o rotor e o estator. Ele é basicamente enrolamentos de 3 bobinas alimentado por uma tensão trifásica. Quando a corrente passa pelos 3 enrolamentos, reproduz-se um campo magnético girante e que faz o rotor girar. A velocidade do campo magnético é chamada de velocidade síncrona. Utiliza-se também uma gaiola de esquilo curto-circuitada por um anel terminal para gerar uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz faz o rotor girar. Neste vídeo, focaremos em controles de motores de indução utilizando inversor de frequência. Para entendermos como é feito o controle, temos que descobrir quais são as técnicas de controle. Basicamente, existem 3 técnicas de controle: o controle escalar, o controle vetorial e o controle por torque, mais conhecido como DTC. No controle escalar, o motor é alimentado por uma forma de onda de amplitude e frequência variáveis, onde V sobre F é constante, para que o torque também fique constante. As vantagens residem no fato de que o custo é baixo e a implementação é simples. Já a desvantagem está relacionada ao torque não ser diretamente controlado. Este controle pode ser feito por PWM. Já no controle vetorial, ele está relacionado ao profundo conhecimento do motor e suas equações matemáticas. Ele é utilizado para um bom comportamento dinâmico, ou seja, poucas vibrações. Antes de falarmos sobre o controle direto de torque, vamos entender um pouco sobre o inversor de frequência. De um modo simples, podemos ver na figura a sua configuração. A primeira parte é o retificador, utilizado para transformar corrente contínua em corrente alternada, como já visto em aula. Depois, temos um banco de capacitores eletrolíticos e indutores para filtragem de altas frequências. Por fim, um circuito composto por transistores IGBT fazem a realização do inverso do retificador, ou seja, transformam corrente contínua em corrente alternada para a alimentação do motor com a frequência desejada. O controle direto por torque, ou DTC, utiliza um tipo de chaveamento para o inversor de acordo com a necessidade da carga. No caso de um controle direto de torque do motor de indução trifásico, L, que é alimentado por um inversor de tensão de 2 níveis, é possível controlar diretamente o vetor do fluxo concatenado do estator e o torque eletromagnético desenvolvido através da seleção apropriada dos vetores de chaveamento, previamente configurados em uma tabela otimizada. Essa seleção é feita restringindo os erros dentro das bandas de histerése, tanto para o torque eletromagnético quanto para o fluxo do estator, para assim conseguir uma resposta rápida ao torque, uma baixa frequência de chaveamento e baixas perdas harmônicas. Uma das grandes vantagens do DTC é a de permitir que as respostas ao torque eletromagnético no motor sejam bem rápidas. Porém, esse método também possui algumas desvantagens, que é necessário ponderar para os objetivos da sua utilização. As desvantagens são presença de um bloco para modulação de tensão, presença de transformação
de coordenadas, possíveis problemas durante a partida e em operações de baixa velocidade e durante mudanças de referência do torque, necessidade de um estimador de torque e de fluxo, e a necessidade da posição exata do fluxo do rotor, aumentando o custo computacional no uso de funções trigonométricas. Com o controle DTC, podemos fazer também o controle de partida. Vamos exemplificar os tipos de partida no gráfico abaixo. O disparo por ligação direta nos dá uma velocidade de partida muito alta que cai ao longo do tempo. Já o disparo estrela-triângulo há dois picos de velocidade, um baixo e um alto. E no soft start, o controle de velocidade é mais suave. Essa partida pode ser feita por controladores de várias marcas no mercado. O dimensionamento dos motores são feitos da seguinte forma. Basicamente, a WEG, produtora de motores, nos dá a dica por 8 passos. O primeiro passo é a aplicação. É o tipo de conjugado resistente que será utilizado. Depois, os dados da placa do motor são importantes. A tensão de alimentação também é importante. As características dinâmicas, como aceleração e frenagem, também são importantes. Em sexto lugar, o sistema de acoplamento entre o motor e a máquina também deve ser olhado a fundo. Se houver redutor, informar qual é o fator de redução. Sobrecargas na partida ou em operação também é um modo de dimensionamento. E por fim, temos o ambiente, a temperatura, a altitude, a atmosfera, entre outros tipos. As aplicações desses controles podem ser utilizados de diversas formas. Podem ser utilizados em bombas centrífugas, como reservas de águas distantes dos pontos de consumo. Existe a necessidade de elevação da água entre diferentes unidades de tratamento e reserva nos sistemas de abastecimento de água. Então, são utilizadas bombas centrífugas. Nesse sentido, o uso da eletrônica de potência é uma alternativa para a operação das bombas em velocidade variável, além de possibilitar a redução do consumo de energia elétrica e a elevatórias de água. Também podemos fazer a velocidade em veículos elétricos, como os carros, bicicletas e patinetes. Na indústria, podemos utilizar em esteiras transportadoras. O transportador de correia é o meio mais versátil e mais difundido para a movimentação de carga em instalações industriais. Para que determinadas linhas de produção se adaptem à demanda ou a possíveis empecilhos na produção, a velocidade dessas esteiras pode ser controlada dessa maneira. Como reduzimos os harmônicos de um motor de indução? Uma distorção da forma de onda é dita harmônica quando a deformação se apresenta de forma similar em cada ciclo da frequência fundamental. Neste caso, o espectro também contém apenas frequências múltiplas inteiras na fundamental. Este tipo de deformação geralmente é imposto por dispositivos que apresentam relação não linear entre tensão e corrente, como por exemplo, transformadores e motores, cujos núcleos ferromagnéticos são sujeitos à saturação. A presença dessas harmônicas no sistema pode causar alguns resultados indesejados, como por exemplo, excitação de correntes, tensões ressonantes
entre indutâncias e capacitâncias, aparecimento de vibrações e ruídos e sobreaquecimento de núcleos ferromagnéticos. Para a redução dessas harmônicas, tem sido muito utilizado filtros harmônicos. Embora sua complexidade tenha um custo elevado, ideias alternativas para a eliminação da harmônica estão sendo desenvolvidas, como por exemplo, compensação do fluxo magnético, eliminação por injeção harmônica e eliminação por injeção de Ripple. Os filtros harmônicos podem também compensar a energia reativa do sistema com a consequente melhoria do fator de potência da planta. Então é isso o vídeo de hoje. Eu queria agradecer a matéria e obrigado aí.